algumas já tentaram aqui em Montenegro implementar uma igreja, uma agência, um ponto de pregação, e não foi adiante, né, por algumas dificuldades. E nós aqui, como batistas, já estamos aqui há mais de 10 anos, porque quando eu cheguei para cá, eu assumi a igreja, vocês já se reuniam aqui, nesse terreno mesmo. Ali na frente, aqui tinha um bar, um comércio, né, todo em ruínas, não servia para nada, foi derrubado, e para a honra e glória do Senhor, nós construímos isso aqui, esse pequeno local, onde nós podemos oferecer ao Senhor cultos de adoração e abrir portas para que Montenegro seja salvo em nome de Jesus. Então eu louvo ao Senhor por este lugar. E, irmãos, às vezes devagar ou um pouco mais acelerado, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, às vezes com 6 irmãos, às vezes com 8, com 10, mas toda quinta-feira o Evangelho tem sido pregado neste lugar, orações têm sido levantadas aqui, louvores têm sido colocados diante de Deus nesse lugar. Então, irmãos, como diz a palavra de Deus, que ela não volta vazia. Cada pregação, cada oração, cada louvor, a gente tem certeza que esse lugar, que as famílias deste lugar, como diz a irmã Sheila, são abençoadas, porque aqui está sendo, né? Quando nós começamos cantando, vem Espírito, irmãos, quando nós chamamos o mal, ele vem. Mas quando também clamamos o nome do Senhor, ele também vem. Então nossa vida precisa ser uma vida de clamor ao nome, ao Espírito Santo de Deus, para que ele venha, assuma a nossa vida, governe sobre nós, reine sobre nossas mentes, né, sobre tudo que diz respeito a nós. Então assim, eu não vou falar nomes aqui, mas eu louvo a Deus por cada irmão que desde quando se reunia nesse terreno aqui, mesmo ali ao relento, no banquinho sem encosto, cada irmão que já passou por aqui, eu só peço a Deus que honre, que abençoe, só peço a Deus que dê ousadia, que dê, né, fé, coragem, sabedoria, porque a obra de Deus, como aqui foi bem dito pelo irmão, que a gente precisa ter coragem para fazer, né? Mas a gente sabe que não depende de nós não temos mérito algum, nós não temos, né, como disse aqui, se eu não quiser fazer, Deus levantará outros, né, outros que farão em meu lugar. Então, já que Ele me levantou e Ele te levantou como privilegiados, porque fazer algo do Senhor é um privilégio, né? Como privilegiados, vamos levar essa bandeira até o final, em nome de Jesus, né? Então, assim, feliz demais desses louvores que entoamos aqui, pela abertura que a irmã Sheila fez, as orações. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Quero convidar aqui a irmã Marisa, pedir minha esposa que venha orar por ela. Irmã Marisa, eu a conheci ali em São Sebastião, né? Quando assumimos lá em 2005, vai fazer 20 anos. A irmã Marisa era uma jovem ainda solteira na época, né? Católica de carteirinha, e se converteu ao Evangelho, né? E uma irmã que gosta de ler a Bíblia, de estudar, de meditar, sempre deu aulas na escola bíblica dominical, e eu tive o prazer de participar do casamento, né, dela com o irmão Dino, e hoje já tem ali o fruto, que é o Aleph, de 6 anos. Essa família é uma família muito abençoada, muito querida por todos nós, né? Eu não digo que foram nossas ovelhas, porque a gente tem um carinho pelos irmãos, e continua, né, sendo nossas ovelhas, nossos irmãos em Cristo. E aprova Deus, né, trazer a irmã Marisa aqui nessa noite para trazer uma palavra para nós. Haja vista que ela provou ali em São Sebastião com a congregação há muitos anos, e ela viu ali momentos de seca, de escassez, mas viu também o momento em que Deus virou a página daquele lugar, transformou a história, né? E hoje, para a glória de Deus, exclusivo de Deus, existe ali a Igreja Batista Nova Vida em São Sebastião desde 2010, quer dizer, vai fazer então 15 anos, hein? Ano que vem vai fazer 15 anos para agora. Deus está de pé, então, a irmã Alessandra vai estar orando para a irmã Marisa, e ela vai estar trazendo a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Amém. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque primeiramente o Senhor nos trouxeste até aqui. Amém. Louvamos o Teu nome, Jesus. Louvamos o Teu nome porque essa congregação aqui, ó Deus, esse povo reunido aqui neste lugar, tem pregado o Teu nome, tem pregado, ó Deus, a Tua palavra, o Evangelho que salva. Amém. Ah, Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade.
nessa hora, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, queremos entregar em tuas santas mãos a tua serva, que irá trazer, ó Deus, a palavra, irmã Maísa. Cuida, ó Deus. Espírito Santo, continue presente em nosso meio, continue falando aos nossos corações, usando a tua serva, ó Deus, neste momento, Senhor. Cubra, ó Deus, com o teu poder santo, Senhor. Fale, ó Deus, através da tua serva, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito bom estar aqui, até que o Senhor nos sustentou, né? Queria trazer hoje uma palavra para os irmãos Ebenezer, né? Até que o Senhor nos ajudou, mas não rolou. Não foi essa a palavra do Senhor, né? Fez com que eu trouxesse nessa noite. Mas a gente vai meditar aqui um pouquinho, uma igreja linda, né? Remete muito mesmo a São Sebastião, faz lembrar. E a palavra-chave é persistência. Amém. A palavra-chave é persistência. Deus persistiu na gente, né? Eu me converti, eu tinha 17 para 18 anos. Olha quanto tempo o Senhor me esperou. Alguém se converteu aqui depois dos 30? Tem alguém que se converteu aqui depois dos 30 anos? Dos 20 anos? Alguém se converteu aqui depois? Olha quanto tempo o Senhor esperou por vocês. E muitos estão esperando aí que o Senhor venha tocar no coração deles através da vida de vocês. Amém? E quando a gente fala da volta de Cristo, é um assunto que mexe muito com a humanidade. Não precisa nem ser cristão, né? Eu acho que se muitos pudessem, pagavam para ver se realmente vai acontecer a volta de Cristo. Se realmente esse Jesus que todos pregam aí vai voltar. Só que hoje em dia o que está acontecendo com a igreja é que em vez da esperança, da perseverança, o temor, o medo da volta de Cristo está tomando o coração dos servos de Deus. Nós, por termos acesso à internet, né? A gente vê tantas coisas. É o fim, toda hora é o fim. Cada vídeo que você abre é o fim. Cada coisa que você vai ver é o fim, é o sinal da besta, é o anticristo. E isso tem atemorizado tanto o coração dos servos de Deus que nós estamos esquecendo da esperança viva de sermos glorificados assim como Cristo foi. Nós estamos preocupados qual vai ser a época, o tempo, qual vai ser o calendário, o ano que Jesus vai voltar. Estamos nos clausurando dentro da igreja em nome de uma santificação e esquecendo a missão. Esquecendo do que temos que fazer, do que precisamos fazer e do que Ele mandou fazer. Infelizmente isso tem tomado, né? Principalmente eu, que às vezes lidou com rede social, a gente recebe um feedback e as pessoas atemorizadas, quando será o dia? Quem não quer saber o dia? Todos nós queremos nos preparar para o fim, não é mesmo? Quem não quer saber quando está perto, quando está às portas? Ninguém quer ser pego de surpresa. Mas a verdade é que a palavra de Deus fala que a lei de Moisés não salvava. Os meus esforços não salvam. As minhas boas obras, eu ser uma boa pessoa, também não salvam. Mas existe alguém que percorreu uma meta por nós. Jesus Cristo. Quando um atleta ele vai percorrer uma corrida, aquela meta, ele precisa se preparar, se esforçar. Só que essa corrida, eu e você não daríamos conta, porque nós tínhamos adversário como o pecado e a morte. Então só quem pôde percorrer essa meta foi Jesus. Só Ele percorreu essa meta por nós.
para que hoje nós tivéssemos entendimento que Ele nos deu a vitória da salvação. E com essa mentalidade que hoje temos a vitória da salvação por intermédio de Cristo Jesus, o mínimo que eu e você podemos fazer é a missão que Ele nos deixou. É o mínimo. Diante de alguém que se esforçou por nós, que venceu por nós, componentes que a gente não tinha nunca capacidade de vencer. Ele venceu por nós e nos deu essa vitória. Então, o mínimo que eu e você podemos fazer em resposta a isso é a missão. A missão que Ele deixou do ID. A missão que Ele deixou, pregue, que eu vou capacitar vocês. Mas, irmã Maísa, eu queria saber mais dessa missão. Irmãos, essa missão, eu e você já conhecemos há muito tempo. Até quem não é cristão sabe que missão é essa. Mas o que está acontecendo? Em vez da igreja evangélica brasileira estar mandando, fortalecendo, capacitando os servos de Deus para ir, eles estão enclausurando, recrutando os servos de Deus dentro da igreja para buscar suas próprias satisfações, em busca de uma prosperidade, em busca de riquezas, de tesouros que se baseiam aqui nessa terra. É claro que o servo de Deus pode ser próspero, pode ser rico, pode ter riqueza, claro, mas o Evangelho não é sobre isso. O centro do Evangelho não é sobre isso. O centro do Evangelho é a missão que Ele nos deixou. O centro do Evangelho é pregar como Ele pregou, é viver como Ele viveu e andar como Ele andou. Então vamos relembrar um pouquinho dessa missão lá em Atos 1, a partir dos primeiros versículos, a carta de Lucas, discípulo de Jesus, a Teófilo, que ao nosso ver parece ser o grande amigo de Lucas, ao qual ele tem que informar com detalhes sobre a ascensão de Cristo e também sobre o ministério de Paulo. No Evangelho de Lucas, ele termina lá falando sobre a ascensão de Cristo, mas é no livro de Atos que ele conclui melhor esses detalhes maravilhosos que podem encher o meu e o seu coração de esperança. Amém? Atos 1, a partir do versículo 1, diz assim. Espera alguém ou amém, igreja? Amém. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurardes o reino de Israel? Respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o que, amados? O Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.
Amém, Jesus. Louvado seja pela tua palavra. E a gente vê no começo de Atos como Lucas quer detalhar cada coisa do que aconteceu antecedendo a ascensão de Cristo. E ele começa a falar: olha, Teófilo, eu estou falando para você aqui algumas coisas que Jesus estava fazendo e ensinando. E era importante para Lucas que aquelas palavras fossem registradas e direcionadas a Teófilo, para Teófilo ter noção de tudo que estava acontecendo. E Lucas continua falando: olha, Jesus estava aqui ensinando seus mandamentos aos seus apóstolos. Jesus ficou aqui ressurreto por 40 dias com provas incontestáveis e falando coisas concernentes ao reino de Deus. E além dele ficar aqui falando sobre coisas concernentes ao reino de Deus ressurreto, ele pediu para ninguém se ausentar de Jerusalém, porque seria cumprida a promessa. E ele falou assim: ó, e vai acontecer em poucos dias, não vai demorar muito. E aí aquela euforia dos discípulos diante daquele acontecimento ali, não só de Jesus ressurreto, mas da promessa estar para se cumprir, começaram perguntando: Senhor, é agora que Israel vai ser restaurado, vai vir a redenção de Israel? E Jesus dá uma resposta bem, não sei nem expressar, mas foi um cala-boca. Foi um cala-boca. Uma resposta bem determinante para os discípulos. E em seguida, ele começa a esclarecer sobre a missão que ele quer dos seus discípulos e apóstolos. E logo em seguida, Jesus é o assunto aos céus, na presença daquelas pessoas. E muitas vezes, meus amados, nós estamos como esses discípulos, afoitos para saber qual o dia e a hora, mas estagnados naquilo que compete a nós, que é a missão. Estamos estagnados nos nossos bancos, confortados com os louvores cantados dentro da igreja, confortados com a rede social onde você pode fazer algo dentro da sua casa e esquecendo que lá fora existem vidas esperando por você, esperando que você fale o que Cristo te pediu, as experiências que você está vivendo, aquilo que Cristo fez na sua vida. E na cultura judaica tinha essa cultura da escatologia, né? Vamos dizer assim, que o Messias viria e traria paz a Israel, não só espiritual, mas também governamental, onde Israel se sentiria seguro, onde ele seria ali governando as nações, né? Onde os judeus espalhados por todo o mundo voltariam a Israel, e o Messias viria ali como líder, talvez militar, né? Podemos dizer assim, e espiritual, para dar paz a Israel. E os discípulos ficaram doidos quando Jesus falou: ó, a promessa vai se cumprir, não vai demorar muito. Eles ficaram doidos. Quem não ficaria, irmãos? Na realidade, eu acho que os discípulos não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Porque a gente vê ao longo da história bíblica que às vezes dá para parecer que eles acham que Jesus já estaria voltando logo. Nem eles e nem nós às vezes não estamos entendendo ainda, né? O mistério de todas as coisas. Mas aí eles perguntaram aí no versículo 6, lê comigo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? E Jesus no versículo 7, né, categoricamente fala assim: não vos compete, ou seja, não é da obrigação de vocês conhecer isso. Não é da obrigação de vocês conhecer os tempos e as épocas. Mas a quem? Ao Pai, que é reservado pela sua exclusiva o quê? Autoridade. A gente vê duas questões muito importantes nesse versículo 7. Nós vemos os tempos
que é o Cronos, que é o nosso relógio, o nosso calendário. E nós vemos as épocas, que é o tempo favorável, o Kairos. E ele estava dizendo ali para os seus discípulos: olha aqui, o tempo do calendário de vocês, do relógio de vocês, e a época oportuna que isso vai acontecer, não é da conta de vocês. Vocês estão se preocupando com uma coisa que só cabe ao meu Pai. Essa preocupação não tem que estar perturbando. Vocês estão pensando em vocês. Mas eu estou pensando primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois Samaria, até os confins da terra. E aí ele falou: olha aqui, não interessa o tempo ou a época. O que eu quero de vocês é o seguinte. E ele começa explicando a missão que ele quer para os seus discípulos e para os seus apóstolos. A missão que ele quer para mim e que ele quer para você. Que ele quer para Montenegro. A missão pela qual começou lá e pela graça de Deus chegou até nós. Pela perseverança. Ah, mas só tem 8, como o pastor estava falando, mas só tem 8. Só vem 10. Imagine se esses 10 desistirem, o que será de Montenegro? O que será? Amados, Jesus não precisava, mas escolheu 12 para fazer o ministério com ele. E aqui, ele conta com vocês. Um Deus que fez o céu, fez as estrelas com suas próprias mãos, chama tudo pelo seu nome. Ele escolheu eu e você, pessoas tortas, para escrever uma história correta, para escrever uma história direita. Ele escolheu a mim e a você para cumprir essa missão. E aí Jesus começa explicando a missão no versículo 8, diz aí, lê comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele diz assim: olha, eu estou indo, o Espírito Santo está descendo, foi isso que ele falou, não importa, ele tem que ir para que ele possa descer. Então, eu estou indo, eu estou indo para o Espírito Santo descer. Para quê? Para capacitar vocês. Porque agora ele vai habitar em vocês. Ele não vai fazer um evento aqui e se retirar, outro isso. Não, agora ele habita em vocês. E eu vou, através do Espírito Santo, capacitar vocês. Ei, qual foi o dia que você levantou a sua mão e disse: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador? Nesta hora, o Espírito Santo de Deus fez morada em você. Hoje você é o templo do Espírito Santo e ele te capacita. E as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. E ele fala: ó, estou capacitando vocês para quê? Para serem minhas testemunhas. E essa palavra testemunhas aqui em Atos é o mesmo que mártir. É morrer mesmo pelo Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas, mesmo morrendo pelo Evangelho. Nem que o sangue de vocês vire a minha semente, mas Espíritos, irmãos, nós sabemos como os apóstolos morreram, como o povo de Deus morria. Se faziam fogueiras com corpos humanos, eram cerrados ao meio, decapitados. João Batista, cabeça na bandeja. Eram jogados nas arenas para ser libação para os leões. Quem normal iria até o fim, irmãos? Não tem. É o Espírito Santo de Deus que capacita. Para que hoje nós pudéssemos ter esse Evangelho aqui. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo essa palavra. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada, não temos nada. Ah, Marisa, mas eu sou tímida. Eu também sou tímida muito. Ah, mas eu não falo bem, Moisés, né? Não falo bem. Mas não é
sobre você, meu irmão. Amém. Não é. Antes de vir para cá, eu estava assim: Senhor, por que o Senhor me escolheu para falar? Por que, Senhor? Eu não tenho nada para oferecer. Aí, ao mesmo tempo, Deus pensa: mas é sobre você, Maísa? Não é. As palavras não são minhas, mas é o Espírito Santo de Deus que nos conduz e nos capacita para fazer a missão. E ele vai ser testemunha para quê, Maísa? Ser testemunha de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês viram, para vocês começarem a divulgar as verdades que vocês viveram comigo. O Cristo estava dizendo ali, dando a entender isso. Olha só, Deus te faz testemunha dele, para você falar tudo que você tem visto, tudo que você tem ouvido, tudo que você tem vivido de experiências com ele. Não é para guardar dentro do seu diário, não é para guardar dentro dessa igreja. Aqui dentro, os feitos do Senhor, é para que as pessoas lá fora saibam o Deus vivo que habita aqui dentro. É por isso que vocês são chamados para ser testemunhas. E o que essa palavra remete a Montenegro, Maísa? Essa palavra remete a Montenegro que vocês são resultado de uma missão. Essa mesma missão que Cristo deixou lá em Atos. Vocês são resultado. E hoje vocês precisam dar continuidade a essa missão. Porque tem alguém lá fora esperando ser resultado de vocês. Da mesma forma que vocês foram resultado de uma missão, pessoas abdicaram tempo para estar aqui. Pessoas abdicaram famílias para estar aqui. Pessoas abdicam cansaço para tocar. Abdicaram muitas coisas para que essa igreja hoje estivesse aqui. E lá fora, vidas precisam que vocês também possam abrir mão de vocês mesmos em favor do Evangelho de Cristo. Sabe, meus amados, é através de vocês, de tudo que vocês viram, de tudo que vocês ouviram, de todas essas experiências, que vocês vão ser testemunhas de Cristo aqui nesse lugar. Mas aqui, não se preocupe. Não, mas nós já estamos aqui há tanto tempo. Não se preocupe com o tempo e com a época. Não se preocupe como os discípulos fizeram. Qual será o tempo? Qual será a época? Maísa, quanto será que essa igreja aqui a gente vai ter que aumentar ela? Quantas pessoas vão ser despertadas a isso, meu irmão? Não compete com vocês. Não é obrigação de vocês. A obrigação de vocês é se preocupar em fazer a missão que vocês têm que fazer. É se preocupar em ser testemunho vivo. Em falar para as pessoas do Deus que vocês têm aprendido aqui dentro. E aí sim Deus fará a redenção de Montenegro. E aí os salvos serão acrescentados. Mas que povo é esse? Que tem um jeito diferente. O perfume do Senhor, meus amados, ele exala na vida do salvo. Aonde a planta dos seus pés pisa, aonde as suas mãos tocam, aonde a sua voz alcança, há diferença quando você está nesse lugar. Quando a presença de Deus entra através da vida de alguém, entra em um lugar através da sua vida, há mudanças nesse lugar. Então, é para a gente questionar: será que quem tem me ouvido tem enxergado em mim mudanças? Será que quem tem me ouvido tem enxergado em mim um perfume diferente? Será que eu tenho que passar por... Como eu tenho sido conhecido aqui? Como alguém que realmente serve a Deus ou alguém que vive na corda bamba? Que vem aqui cumprir com a sua obrigação, mas aqui para fora não é testemunha. Não faz a missão, não vive o Evangelho. Nós estamos aterrorizados com a volta de Cristo, com medo, porque nós não estamos fazendo o que temos que ser feito. É por isso que muitos estão aterrorizados com o fim. Não que o fim não seja importante, meus irmãos. É importante estudar sobre escatologia, com certeza, nós precisamos disso. Mas o que adianta você querer saber do fim se você nem o presente você está cuidando da sua vida espiritual? É hora de mudar, sair desse conforto de vida medíocre, de servo de Deus,
para que a igreja brilhe e os salvos sejam acrescentados. Lá em Gálatas 6:9 fala assim: não cansemos de fazer o bem. Paulo fala: não cansemos de fazer o bem. Gálatas 6:9. Porque a seu tempo colheremos, ceifaremos. Mas tem uma condição: se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Eu acho que se Paulo falou para a gente não cansar de fazer o bem, nem desfalecer, significa que o bem cansa. Cansa sim, gente. Fazer o bem cansa. Não seja hipócrita, não. Ficar pregando pro seu esposo direto e nunca te dar valor no que você fala. Cansa, irmãos. Pregar pro seu filho, que só quer saber dos amigos, não quer saber de você, não quer te ouvir, não quer te respeitar. Cansa, irmãos. Chamar aquele vizinho que você vê que está padecendo na mão do diabo, mas não se converte a Jesus. Cansa, irmãos. Cansa. Mas a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Porque alguém não desistiu de nós. A começar por Cristo, não desistiu de nós, de mim e de você. E é por isso que hoje estamos aqui. É por isso que hoje sabemos que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que traz o reino dos céus sobre a nossa vida. Porque alguém permaneceu e nós precisamos permanecer. Mas Jesus disse e diz a nós hoje, continua dizendo: eu dou o Espírito Santo a vocês para te capacitar, para que vocês sejam minhas testemunhas. E entenda, a volta dele é muito importante. Mas lembre que isso compete ao nosso Pai. A vocês compete a missão. Então continue. Não esmoreça. Não esmoreça. Porque onde estiver 2 ou mais reunidos, ali estarei. O agir do Espírito Santo não precisa de muitos, não. Mas precisa de pessoas que creiam que Ele pode agir. Eu queria chamar meu filho Alex aqui, que ele tem um combinado. A mensagem vai ser curta mesmo. Não adianta a gente acrescentar o que Deus não falou. Queria chamar ele aqui, porque tem um combinado que quando eu prego ele tem que falar um versículo. É um combinado nosso, né, filho? Ele quer falar um versículo novo que a gente está tentando ainda gravar, mas ele quer falar esse versículo. Mamãe ajuda se você esquecer. Então fala para a igreja. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6, 4, 6. Então ouve, Montenegro, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É isso que o Senhor quer falar para vocês nessa noite. E eu peço ao Senhor que Ele derrame sobre vocês os dons do Espírito Santo que colabora para o crescimento da igreja, né? Cada um com o seu dom colaborando para que a igreja vá crescendo, se multiplicando. Que o Senhor derrame aqui palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Que o Senhor derrame fé, que o Senhor derrame poder para curar, poder para fazer milagres, poder de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretações. É o que se encontra lá em 1 Coríntios 12. E eu te peço, Senhor, derrama sobre essa igreja, Senhor. Derrama sobre essa igreja o teu Espírito Santo e capacita eles, meu Pai. Capacita eles para fazer essa missão, Senhor. Que o fruto do teu Espírito seja visível na vida dos salvos aqui nesse lugar. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e
domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. E eu te peço, Senhor, que a alegria do Senhor venha se manifestar nesse lugar, porque a tua alegria é a nossa força para continuar caminhando. Senhor, faça-nos perseverar. Cada irmão aqui que está desanimado, que está, Senhor, com as costas doloridas pelas lutas e adversidades, eu te peço, Senhor, que nessa noite as mochilas sejam retiradas. Ó Deus, capacita cada um aqui, Senhor, para levar os fardos uns dos outros, porque assim se cumpre a lei de Cristo. Ah, Deus, mas aquele fardo que a nós conseguimos levar, Senhor, demos capacidade, mas que nós possamos ter também empatia de olhar o irmão e ver quando ele precisa de ajuda, de quando ele precisa de um ombro amigo, de quando ele precisa de uma mão estendida para caminhar, Senhor. Ah, Deus, a todos esses arredores aqui de Montenegro, Senhor, vá com os teus anjos em cada rua nesse momento, meu Pai. Senhor, entra nos lares do teu Espírito Santo. Ó Deus, que nessa noite, ó Deus, as pessoas sintam o chamado do Senhor, que possam surgir frutos, falar, eu senti na minha casa a vontade de ir na igreja, e a gente vai saber que foi o teu Espírito Santo entrando nas casas e convencendo essa população aqui a se dobrar diante de ti, Senhor. Louvado e engrandecido sejas tu, Senhor. Dê a este povo um testemunho limpo, Senhor. Faz, Senhor, pessoas dignas nesse lugar, Senhor, de bom coração, de bom comportamento, de bom caráter, Senhor. Oh, meu Deus, tu és o nosso Deus. Tu és aquele, Senhor, que fez no passado e continua ainda fazendo. Oh, Senhor Jesus, tu és o leão de Judá. Tu és o leão de Judá, Senhor. Entra, Senhor, neste lugar como um leão que ruge. Oh, Deus, nós queremos sentir a tua presença, o teu poder. Em nome de Jesus.